Tá. Então, agora eu vou pedir para o Gui, para o João, sim, por favor. E vou convidar agora para moderar a sessão a Cindy Lessa, que é a diretora da Choca. A Cindy colaborou com a Choca, construindo globalmente o conceito de empreendedorismo social, especialista no tema. Então, por favor. Oi, nossa, um dia enorme e longo, mas super fascinante. Obrigada, Jorge e André Luiz, por me convidar. Obrigada aos três aqui, com quem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais, entender, mas eu estou assim, nas nuvens um pouco. A gente tinha conversado um pouquinho, algumas perguntas que nós poderíamos fazer, mas eu acho mais importante abrir aqui as perguntas primeiro para vocês, e depois, se sobrar tempo, a gente faz umas perguntas que nos surgiram nas nossas conversas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Consegue? Chama a garota. Não? Bom, então ainda bem que pensamos. Tem. Mas onde é que eu não estou... Ah, sim, por favor. Não é para esse lado, não. Bem, boa tarde. Final de dia, muito obrigada. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a todos os palestrantes. As ideias são incríveis. E somando com o tema anterior, com os professores, a gente vê que ainda tem um caminho muito longo para percorrer. A minha questão, eu sou professora, né? Meus alunos são alunos de uma escola técnica, e uma das dificuldades que a gente tem é trazer esse tema do empreendedorismo para os nossos currículos. Não preciso nem dizer que isso é complexo, mesmo acreditando que o ensino técnico tem um potencial absurdamente grande para desenvolvimento de soluções. Trazer a ideia do empreendedorismo e da inovação para a escola é um grande desafio. E ainda mais, não digo, aqui a gente pode discutir isso, tem na graduação também, na pós-graduação também. O Brasil ele tem um buraco em discutir esses temas em todos os níveis de formação escolar. Mas eu queria ouvir de vocês, nesse conceito de ecossistema de inovação, se também, além da formação profissional, formação de conteúdo, o que vocês avaliam também do potencial e desses outros talentos de integração dessas pessoas? Porque eu acho que uma das coisas que mais dificultam para a gente, não só no ambiente escolar, é fazer com que diferentes ideias se articulem, né? E isso é fundamental para criar um ecossistema de inovação, né? Então, partindo do pressuposto dessa dificuldade de formação de base de cada um, como é que se mapeiam essas pessoas e como se mapeia a construção de um cenário de ecossistema de inovação e o tempo que isso leva, na perspectiva de cada um, como que isso acontece, aonde que a magia começa, aonde que essas pessoas se encontram e aonde que todo esse movimento floresce. Obrigada. Sobre, João Gabriel novamente, né? Sobre o assunto do empreendedorismo, o Gênesis ele tem um curso à distância que está treinando com o apoio do SEBRAE. O SEBRAE está pagando para que a gente faça isso. Nós estamos treinando mais de 200 professores que vão replicar o processo de empreendedorismo no país. Quer dizer, é um curso à distância patrocinado pelo SEBRAE e Pronatec, e o Gênesis está proporcionando isso para 200 professores. Então, a oportunidade, eu diria, só passar no Gênesis, a gente comenta quando vai ser o próximo e podemos até pressionar para que o próximo saia o mais rápido possível, né? Em termos de empreendedorismo. Ecossistema é um troço mais interessante, porque essa palavra é usada por todos, ecossistema. Isso vem da biologia,
é um troço interessante. Nós temos... O Rio de Janeiro tem certas características que são próprias do Rio de Janeiro, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos agora ali junto à PUC, fazendo PUC mais 50. A turma de mais de 50 são empreendedores também, e são possíveis inovadores. Schumpeter falava em 20 e 30 anos, mas não quer dizer, você foi possivelmente nessa faixa que você fez as suas primeiras incursões na área de empreendedorismo, na área de o jovem cientista, mas o pessoal antigo também pode trabalhar. Então, nós temos o PUC mais 50, que a gente enxerga o entorno da PUC como funciona. Esse ecossistema em torno da PUC, quem é que está em torno da PUC, o que a gente pode fazer para treinamento desse pessoal na área de empreendedorismo e muitos deles querem inovar ou continuar inovando. Então, perder essa oportunidade é ruim. Quanto ao problema Rio de Janeiro, você tem que só verificar qual é a nossa peculiaridade do Rio. Eu sou mineiro, eu sou de Juiz de Fora, então, mas eu rodei o Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro moro há mais de 20 anos e ele tem uma característica própria em termos de indústria. O que eu tenho dito dentro do nosso instituto é o seguinte: vamos verificar o que a indústria precisa, o que ela está demandando de serviços ou de produtos, e aí sim começar a instruir os nossos empreendedores a correr naquela direção, caminhar naquela direção. Mas isso já está todo mapeado, o ecossistema. O ecossistema que eu estou entendendo são o que eu tenho ao entorno e necessita de processos de inovação. Olha, eu posso falar um pouquinho da minha região, né? Apesar de ter ficado muito tempo por aqui, mas a tua preocupação, ela é a preocupação de todos também. A gente vê os cursos dentro da universidade muito isolados, né? Você tem, a gente está falando de negócios rurais ou Amazônia, você tem engenharia florestal, agronomia, veterinária, enfim, nenhum deles, em nenhum ano da faculdade tem uma cadeira de empreendedorismo. Então, é quase que pedir por um milagre divino que o camarada saia de lá e empreenda com alguma coisa. Ele tem que ser muito corajoso. Até porque os obstáculos naturais do nosso país já são enormes para você empreender. Questões jurídicas, documentos, taxas, fora o que o Gui colocou muito bem, que é o pavor do fracasso, o pavor de errar. E as pessoas não se lançam. Preferem partir para um emprego formal ou fazer um concurso, mas negando a sua própria essência de ser humano. O que a gente está procurando fazer lá na Amazônia é juntar atores diferentes, né? Isso está muito latente hoje nos coworkings e etc., juntar gente de meio ambiente, de administração, de TI, para fazer esse aplicativo. Foi isso, a gente juntou muita gente diferente para que as ideias fluam e o produto final ganhe uma potência de aplicação maior, mas sempre, principalmente falando para quem está começando, para os alunos, sobre errar, né? As pessoas têm muito medo de errar. A gente costuma ver o erro como fracasso. A palavra fracasso é muito forte, né? A gente erra todo dia, mas fracassar é imperdoável, né? E quando a gente nega a possibilidade de errar, a gente nega a nossa essência de ser humano, que a gente nasce, cresce e morre aprendendo. E errar é parte do aprendizado. Quando a gente começa a ter isso dentro da gente, pô, caramba, eu posso errar porque eu sou um ser humano, a coisa vai fluir com mais facilidade e a gente vai vencer os obstáculos e as barreiras que a gente tem, que já são enormes. Absolutamente. A nossa sociedade pune o fracasso, ou o erro, ou o insucesso de uma forma dramática. Para você ter uma ideia, lá fora, quando um investidor vai avaliar um empreendedor, a primeira coisa que ele quer saber não é onde ele ganhou, onde ele acertou, é onde ele perdeu, onde ele errou. Porque isso cria uma coraça, isso cria experiência, isso cria maturidade. E eu só tem muito pouco para acrescentar ao que o João e o Beto falaram, mas só para ponderar, você perguntou quando é que a mágica acontece, né? Na minha experiência, a mágica acontece quando eles resolvem o primeiro problema real da vida deles. Aí que a mágica acontece. Aí que o sujeito fica... Aí ele fica intrigado com aquela sensação e ele quer fazer aquilo de novo. Então, se eu puder ousar e fazer uma sugestão, dá um problema real para eles. Porque, para eles resolverem o problema real tecnicamente,
eles vão ter que passar por uma questão de organização, uma questão de gestão de recursos, uma questão de arrumação da logística, que é basicamente o início da veia do empreendedor. Então, fica a sugestão, traz um problema do cotidiano deles para eles resolverem. Eu acho que vai funcionar bem. Boa tarde. Meu nome é Karina, sou consultora da área de desenvolvimento sustentável, com atuação bastante na Amazônia, e queria parabenizar o painel, a escolha, acho que foi muito interessante misturar questões de alta tecnologia com uma realidade bem clara da Amazônia, de chão, de necessidade, de demanda. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Quais são as oportunidades e possibilidades de conectar esses centros de grande inovação em tecnologia, essas oportunidades que vêm da robótica, que vêm do campo de materiais, etc., para problemas reais, como o Rafael colocou? Como a gente pode criar parcerias que ajudem essa conexão entre a Amazônia, que eu estou colocando a Amazônia, mas outros biomas do Brasil também têm esse desafio, para desenvolver essas cadeias de produtos que têm a ver com a biodiversidade, que têm a ver com a valorização dos recursos naturais e que possam se valer dessa biotecnologia para avançar esse campo, né? Tem um potencial enorme, queria entender como que vocês percebem isso. Obrigado pela pergunta. É mais do que uma indicação, ela é fundamental que aconteça, né? Eu acho que talvez uma coisa que precisa ser melhorada é a forma como se vende a Amazônia, né? Às vezes se fala que tem um produto da Amazônia, a pessoa liga desmatamento, não vou comprar, que isso é ruim. A gente mesmo que vive na Amazônia, não somos grandes cidades, Belém talvez seja a maior da Amazônia e é muito pequenina, costuma-se valorizar o que é de fora para depois valorizar o que é dentro, né? Então, isso acontece muito. A gente percebe que a marca Amazônia, ela tem um valor sim dentro do Brasil, mas ela tem um valor brutal fora do Brasil. Tanto é que você tem algumas empresas que produzem na Amazônia e sequer vendem no Brasil seus produtos. Vai tudo para fora. E como diz a maneira popular de falar, não dá para quem quer. Então, eu acho que talvez se entender melhor quais são as oportunidades da Amazônia como produto, como serviço, enfim, dentro da sua biodiversidade. As empresas que já entenderam isso, a gente pode imaginar algumas aqui na cabeça, estão se dando muito bem, obrigado. Mas eu acho que juntar essas possibilidades reais que existem, elas estão dentro da academia, tem inúmeros estudos, pesquisas fantásticas nas academias, o INFRA, o FPA, o UNAMA, cheia de coisas possíveis, de negócios possíveis, esperando o empreendedor. Do outro lado, a gente tem uma gama de empreendedores, de jovens, pensando assim, putz, preciso fazer alguma coisa, preciso abrir um negócio, não sei qual é o negócio, atrás está a floresta inteira, né? Ele está aqui, precisa abrir não sei o quê, atrás da biodiversidade, gritando de oportunidades, e ele decide abrir uma franquia de sushi. É válido, mas assim, ele podia ter umas outras oportunidades que daria uma escala maior. Está se desenvolvendo isso lá, a gente está buscando atrair investidor, desburocratizando algumas cadeias produtivas, mas sim, esses movimentos de apoio a novos negócios, não só os hackathons, mas os ventures capital mais pesadas. Hoje a gente está só com uma incubadora no Estado. Precisam também olhar para dentro da Amazônia como uma real oportunidade de se levar um pouquinho mais a sério. É o que eu falei, eu só reforço, o arcabouço, para que isso tudo aconteça, ele é muito mais complexo e muito mais amplo do que apenas o espírito do empreendedor e o espírito do investidor, né? Eu acredito muito em vocação regional, né? Eu acho que o Brasil ele seria um país provavelmente único nesse sentido, porque a gente conseguiria quase que em cada estado, em cada região pelo menos, criar verticais de inovação bastante afeitas à cultura ou à natureza daquele ambiente, onde você pode imaginar claramente a região amazônica, que é especificamente a sua pergunta, como um centro de desenvolvimento em biotecnologia, como um centro de tecnologia em agritech, em novas técnicas agrícolas, estudo da água, irrigação, fauna. Então, nós temos aqui um país de dimensões continentais onde você tem vocações regionais muito bem delineadas e que podem ser aproveitadas e exploradas. E o que é o pano de fundo para tudo isso? É um arcabouço governamental que
proteja o investidor, que proteja o empreendedor, que incentive as pessoas a fazerem isso, sabendo que existe uma rede de proteção mínima para que elas não tenham um passivo tributário, um passivo fiscal, um passivo legal, um passivo trabalhista. Basicamente, por quê? Porque está tentando fazer alguma coisa nova, porque está tentando empurrar a fronteira do conhecimento. Então, a sua pergunta ela é crítica e eu acho que ela encontra resposta nessas recomendações de você criar um ambiente e um arcabouço que seja mais justo e que seja mais equânime para todos os lados dessa equação: governo, investidores, centros de pesquisa e empreendedores. Perfeito, as duas respostas complementando. Eu sou engenheiro, não tem jeito. Quando ela fez a pergunta, eu falei, encaixa. Encaixa porque o que nós estamos desenvolvendo hoje? Nós temos um drone que sobe, levanta, corre em cima do campo, no campo mesmo. E ele verifica o que o solo precisa de nutrientes. Isso é campo. Isso pode ser feito em qualquer lugar do Brasil. Para isso se usa tecnologia, para o agro. Dá para usar. A única coisa é que tem que ser calibrado. Cada campo é um campo, cada solo é um solo. Isso tem que ser calibrado. Aí vem a transferência de informação, de conhecimento da academia ou de fora, porque eu sou um pouco cético em nós tentarmos descobrir tudo outra vez que está lá fora disponível. Eu não vou inventar drone. Drone já existe de tudo quanto é tipo. E preços baratos, como o computador, é tudo pronto. Então, agora, comida vai fazer falta. Então, que sejamos agro. Então, firma agro é um troço interessante. Que seja produtiva, que o processo seja rápido e através de máquinas que a própria a academia conhece isso. Ela trabalha com isso. Só que isso tem que ser transferido para o povo no sentido, para ser utilizado em benefício do povo. Eu só olhei como engenheiro, eu sou engenheiro, não tem jeito. Pode réplica? Pode réplica? Muito legal que você falou do drone que vai sobre o capim para fazer gestão de solo. Só dar um exemplo e fazer um registro. A gente tem conversado muito com um camarada que chama Mauro Lúcio, de Paragominas também. Ele é referência no Brasil sobre pecuária sustentável, pecuária verde. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar algumas matérias do Globo Rural com ele. E a gente tentando entender como é que ele faz isso, e ele fala de uma maneira muito simples. O pecuarista, óbvio, ele vive de boi, ele pode fazer isso de maneira sustentável, tendo sua reserva ambiental, tendo sua APA, etc. Mas o que ele precisa entender é que ele não é um gestor de boi, ele é um gestor de capim. Porque se o capim for bom, o boi engorda mais rápido e vai ter um melhor potencial. Então, eu sou um gestor de capim, não sou um gestor de boi. Tudo a ver com o que você falou, que você tem que ter um drone para controlar o solo, não o boi. O boi é o subproduto, ele é consequência de um tratamento que você dá no meio ambiente. E o registro que eu queria fazer, falando de que a gente começou a falar em magnitudes, a gente teve agora a oportunidade de receber em Belém um camarada que chama Charles Brewer Carias. Ele é um venezuelano tido como o Humboldt do século XXI, é o maior explorador vivo. Se eu for começar a falar o currículo vai ficar extenso, mas pelo título vocês já imaginam. E uma das coisas que ele apresentou para a gente, agora descoberto na Amazônia venezuelana, é uma nova forma de vida, que a ciência ainda não conseguiu classificar. Então, quando a gente fala de potência de negócio dentro da Amazônia, do desconhecido que é, vocês imaginam que a gente está falando, em 2017, a descoberta de uma forma de vida que a ciência ainda não classifica. Fantástico, né? Alguma outra pergunta? Antônio Abrantes, do INPI. Você falou aqui a questão do ecossistema de inovação, né? O cenário do país é que as empresas, em geral, pouco inovam, né? A inovação não está na pauta da maioria das empresas, né? E dentro desse cenário de ecossistema de inovação, eu queria saber a opinião de vocês, qual o papel que a propriedade intelectual teria nesse sistema. Como é que vocês veem essa perspectiva? Já que o cenário é das empresas que, via de regra, usam a cópia como instrumento para se firmar no mercado. Qual é o papel que vocês veem da propriedade industrial? Olha, eu vi lá alguma coisa fazendo assim, eu não sei se
deve ser a última pergunta, porque eu vi um troço assim, você desculpa, eu não sabia se a gente podia responder. Mas nós estamos falando sobre propriedade intelectual. Dentro da universidade nós temos um órgão só que cuida desse processo, que é a AGI, que é um departamento da universidade. Minha opinião pessoal, existem certos produtos que realmente que necessitam de tomar cuidado para ter dado a ele uma propriedade intelectual. Tem produtos que você está no mercado. A robótica, por exemplo, eu tenho que ser rápido, eu não tenho que me preocupar com propriedade intelectual de um robô, porque em 2 minutos ele só olhar, se você mudar o item dele, você já tem um novo robô, que é difícil você dar a esse produto uma propriedade intelectual. Então, produtos que tenham propriedade intelectual são muito raros. Eu sou a favor de só gastar tempo com propriedade intelectual para produtos realmente que tenham valor agregado, que sejam exclusivos, que sejam, eu não diria nem num país como o nosso falar em item disruptivo, porque aqui é mais difícil, você tem mais contato com esse tipo de informação do que eu, pessoalmente, que trabalho com as incubadoras, que já trazem a inovação com elas, né? Não podemos mais fazer perguntas. Não. É porque temos que ir no Cais do Oriente logo. É isso? Amanhã a gente forma Tá, então, muito obrigada. Aqui. Pois é. Muito obrigada aqui. Bom, só dizer para vocês que a gente, durante o dia, teve mais de 13 mil acessos no streaming do Canal Futura, um número bem significativo. Alguns ficaram pouco tempo, outros ficaram mais tempo, mas é bastante gente. Então, queria chamar a Geórgia, líder da Unidade de Meio Ambiente da Fundação Roberto Marinho, para fazer a fala de encerramento. Obrigado pela presença de todos vocês aí, os resistentes. Bom, eu acho que o dia, quem passou o dia por aqui sentiu a energia. Eu acho que o momento agora é só de agradecer, eu acho que pelo tempo, pelo entusiasmo, pela participação vibrante aí do nosso dia. Acho que a gente começa com um momento na manhã de inspiração, com os nossos casos aí dos jovens cientistas que estão fazendo coisas e contando um pouco dessas histórias. Em seguida, a gente ouviu um pouco dos que inspiram, então, os professores, os mestres que, de certa forma, estão usando metodologias e formas inovadoras de ensinar e ouvimos um pouco dessas histórias bem interessantes. E eu acho que agora, essa última rodada, fala exatamente dessa coisa empreendedora, desse lado empreendedor e de como isso está se materializando, seja no caso aí do ecossistema, muito bem articulado pelo Gui, e a questão do Gênesis na PUC, como as ideias, a incubadora viva está acontecendo e se transformando em produtos e ideias fantásticas, como, em seguida, acho que vendo o caso da Amazônia, que é um desafio enorme você implementar a política pública ligando a agricultura orgânica com merenda escolar, que é uma obrigação legal que a gente simplesmente não cumpre no Brasil inteiro. Então, a Amazônia está experimentando isso em 8 municípios lá no estado do Pará, e o Centro de Empreendedorismo conta um pouco dessa história e desse laboratório vivo aí, dessa questão. Então, acho que o dia inteiro a gente ouviu coisas pulsantes ou histórias interessantes, acho que para nos deixarem nesse rumo, né? Eu acho que a gente usou como ponto de partida os 35 anos de história da Fundação, junto com o CNPq, pensando e implementando o Prêmio Jovem Cientista, com uma série de outros parceiros, que nos brindam aqui hoje, como o próprio IBICT, a CAPES, que veio participar desse encontro hoje, e tantos outros, né, acho que presentes, que estão com a gente ajudando a enriquecer esse debate, esse novo olhar, porque eu acho que o que a gente veio falar aqui, eu acho que foi sobre o nosso papel, sobre esse ecossistema de fomento à ciência, tecnologia e inovação que a gente quer para o Brasil. E eu acho que a gente cumpriu muito bem esse papel. A ideia aqui era exatamente a gente se misturar. Então, a gente tinha aqui gente de toda idade, com diversos chapéus e experiências e históricos profissionais e de trabalho diversos, e acho que a gente
viu isso aí ao longo do dia. E eu acho que essa questão da nossa vocação nata quanto brasileiro para a pesquisa e para o empreendedorismo é uma realidade. A gente hoje viu histórias de superação e que vale a pena, eu acho, que não perder o foco e o entusiasmo por essa questão. A gente ouviu várias coisas aqui, eu podia seguir falando bastante em relação a isso, mas eu queria citar a gente olha muito, uma casa que trabalha muito com educação, com comunicação, e com essas ferramentas de comunicação. E a gente olha muito para o que foi pensado e para a trajetória de quase 40 anos da Fundação em relação ao tema educação. E a gente estava olhando aqui umas coisas que o próprio Roberto Marinho, nosso fundador, há 20 anos atrás, quando a Fundação fez 20 anos de existência, ele alertava que era preciso a Fundação se ocupar muito e que tinha muito por fazer, né? E que se os objetivos da Fundação se multiplicassem, também se multiplicariam os desafios. E ele dizia que ele encararia isso e aceitaria com o mesmo entusiasmo que ele teve ao pensar e ao idealizar a Fundação 20 anos atrás. Eu acho que, se ele estivesse aqui com a gente, ele estaria entusiasmado pelo dia de hoje, que foi um dia de refletir, de falar de Brasil, mas de Brasil real, mas de um Brasil que está também vibrando e buscando, eu acho que, outras alternativas. Então, eu acho que a fala do Dr. Roberto estaria muito viva em cima do que a gente viu e discutiu hoje. E engraçado, porque eu estou vindo também de uma semana de inspiração, numa discussão de um fórum, chama Fórum da Fundação Skoll, onde pessoas de todo lugar do mundo se reúnem, éramos 600, e a gente falou muito de comparação entre Brasil e Índia para o tema empreendedorismo, enfim, muitas lições aprendidas. E alguns colegas, como a turma da Ashoka, que criou o conceito de empreendedorismo social há 12 anos atrás, e hoje passa por uma reflexão de para onde isso vai no mundo, e estão olhando muito para essa questão que eles definem hoje de todo mundo é ator dessa mudança. E o que é ser ator dessa mudança? É reconhecer que tem um sistema muito complexo, que sozinho a gente não dá conta, e que tem duas coisas que eu vi muito vivas aqui no dia de hoje, que a gente falou muito lá, que é empatia e habilidades. Então, eu acho que o dia de hoje foi muito coroado e muito vibrado e muito celebrado por essas coisas que a gente ouviu hoje, que a gente discutiu, que a gente vem fazendo, cada um de nós, do nosso jeito, onde a gente anda trabalhando. Então, eu acho que, com isso, eu termino, e eu não poderia deixar de agradecer a casa, que sempre nos acolhe com todo esse calor, o Museu da Manhã, o IDG, o próprio CNPq, que é nosso parceiro com o Prêmio Jovem Cientista, que nos inspirou para trazer o programa que a gente construiu junto com cada um de vocês que estão aqui na plateia e os palestrantes, mediadores, a equipe da Fundação, as várias áreas que fizeram isso acontecer, mas um agradecimento especial ao André Pinto, o nosso coordenador de Ciência e Meio Ambiente, que ajudou a pensar, idealizar, costurar e fazer com que isso fosse um dia tão rico e tão bom para todos nós. Eu acho que Marcela, o próprio Rolf, Vanessa, que toca e coordena o PJC há vários anos dentro da casa, área de comunicação, enfim, aí se eu esquecer de alguém me perdoe, mas, enfim, muito, muito bom o dia com vocês, e vamos continuar, porque eu acho que as redes das redes já estão estabelecidas, e o que a gente vai fazer na agenda de ciência e tecnologia do ano também está dado, e acho que outras coisas aí que a gente andou pensando ao longo do dia que a gente vai trocando e compartilhando. Mas muito obrigada, muito bom o dia. Boa noite, a gente está encerrando a transmissão do seminário Ciência para amanhã. Agora, na parte da tarde, a gente teve um painel com professores que desenvolveram metodologias inovadoras em educação, entre eles o professor Emerson Nogueira, que ganhou o prêmio Professor Nota 10, Educador Nota 10 no ano passado, e logo em seguida, o painel que acabou ainda há pouco, foi sobre inovação e empreendedorismo na tecnologia. E aí, nesse painel, a gente teve os seguintes cases.
do Instituto Gênesis da PUC-Rio, o GRIDES e o Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Então, se você perdeu essa ou alguma outra palestra, só ficar de olho no Facebook do Futura, no nosso site, que a gente vai disponibilizar tudo no Futura Play e vai botar o link para vocês. Então, perdeu alguma coisa, quer rever, fica de olho na gente. A gente agradece todo mundo que compartilhou e que acompanhou essa transmissão. Até a próxima.